Na carta circular de Tiago, no capítulo 5, versículo 14 e 15, ele faz uma pergunta. Ele diz: está alguém entre vós doente? Está alguém com alguma doença? Chame os presbíteros da igreja. Esses presbíteros da igreja pode ser o pastor da igreja, pode ser o evangelista da igreja, pode ser o obreiro da igreja, pode ser o dirigente da igreja. Sobre essas pessoas está a autoridade eclesiástica. E essas pessoas que têm um cargo eclesiástico têm por obrigação de atender a esse pedido de oração, porque eles foram levantados para isso, e sobre isso tem uma autoridade bíblica. É a Bíblia que diz: chame eles e eles orarão sobre as vossas cabeças e eles irão te ungir. Mas o que Tiago deixa claro, não é eles que vão te curar. Ele fala no versículo 14, a oração da fé, olha só, vai salvar o doente. Ainda demais. E se aquela pessoa tiver cometido pecado, os pecados serão perdoados. Por quê? Porque existe pecado que traz doença. Tem gente que está doente, tem uma doença no corpo, no útero, seja onde for, por conta do pecado. O pecado está lá, o pecado não foi confessado. Aí Jesus está dizendo através de Tiago, através do Espírito Santo, através de Tiago, dizendo que a oração da fé vai salvar o doente e vai perdoar os pecados, né? Então, se essa doença, o princípio ativo dela for o pecado, os pecados serão perdoados. Existe uma ordenança bíblica que é preciso seguir o que a Bíblia diz. Não precisa enfeitar, não precisa inventar, não precisa criar, não precisa inventar moda pentecostal, moda espiritual. É o que a Bíblia está dizendo. Está doente? Chama o presbítero da igreja, chama o pastor da igreja, chama o obreiro. Sobre essas pessoas que lideram, tem uma autoridade eclesiástica. Não é que não é que o crente, que o membro não tem também. Mas é uma ordenança bíblica. O teu pastor tem por obrigação orar por você. O obreiro, ele tem uma obrigação eclesiástica, um compromisso, uma responsabilidade eclesiástica de orar por você. Ungir, orar sobre a sua cabeça, ungir você. É preciso acreditar no que a Bíblia diz. As pessoas estão fugindo do que a Bíblia orienta. No tempo de Jezabel introduziu dentro de Israel mais de 450 profetas de Baal. E os profetas de Deus estavam tudo com medo. E os profetas de Baal estavam profetizando, fazendo tudo que não presta dentro de Israel. E hoje vivemos tempos de profetas de Satanás introduzidos dentro do meu evangelho, pregando, fazendo absurdos. E os profetas de Deus tudo assustado, com medo, medroso, espantado, ameaçado, intimidado, porque os profetas de Baal estão fazendo a festa. Mas a Bíblia está aí. É preciso acreditar no que a Bíblia diz. Então, se você está doente, seja qual for a sua doença, acredite na Bíblia. Tiago está dizendo: está alguém doente? É uma pergunta que ele faz. Alguém dentro de você está doente? Chama o presbítero, chama o obreiro, chama o pastor. Ele vai orar sobre a tua cabeça. Ele vai te ungir com óleo. O óleo da unção é bíblico, não é moda, não é heresia. O óleo da unção, ele vai te ungir. Aleluia. E a oração da fé entre você e ele diz que vai salvar o doente. E o Senhor vai levantar o doente. E se tiver cometido pecado, os pecados serão perdoados. Porque tem pecado escondido e Jesus perdoa. Às vezes a pessoa está doente, adoece, está doente. E não é nada relacionado a bactéria, nem vírus. Não, é pecado. Então, tem pecado, tem doença que o seu princípio ativo é o pecado. Mas Jesus perdoa o pecado. Amém? Então, Tiago, capítulo 5, versículo 14 e 15, está dando essa orientação para nós. Está alguém enfermo, doente, chame os presbíteros da igreja e eles orarão sobre a tua cabeça, te ungir com óleo e a oração da fé salvará o doente. Amém.